Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação, tá, do nosso workshop. Agora vamos falar um pouquinho sobre identificação de matéria-prima com o Raman 785 nanômetros, tá bom? E para fazer essa introdução sobre o nosso workshop, gostaria de chamar o Alexandre Ferreira, que é o nosso coordenador de vendas. Ale, seja bem-vindo. Obrigado, Mari. Eu só mudar aqui para o cronograma. Pessoal, primeiramente vou agradecer o Dr. Bruno pela primeira apresentação. Muito importante, principalmente falar da técnica Raman, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Agora nós vamos passar, a primeira parte foi um pouco mais de bioprocesso, agora nós vamos passar um pouquinho mais para a parte de matérias-primas, a importância do, do laser de 785 nanômetros na identificação das matérias-primas. Vai ser uma apresentação de cerca de 30 minutos. E como eu comentei na primeira, né, a Enterprise e a Thermo estão trabalhando em colaboração para isso. A Enterprise nós somos distribuidores da Thermo Científico nessa parte de rama, tanto online como a parte de portáteis, tá? Tanto é que damos carta de exclusividade, parte de estoque, peça, treinamento, tudo conosco. E mais uma vez aqui, quem vai falar com vocês vai ser o Dr. Bruno Zorno, que é especialista em espectrometria vibracional, que está há 3 anos com a Termo, que atende toda a parte da América Latina, tanto essa parte de microscopia online, microscopia também com microscópio, né? A espectrometria com microscopia, e atualmente nos ajudando nessa parte de. Bom, vamos lá. É, do que eu vi a lista aqui, a grandíssima maioria das pessoas que estavam na conversa anterior continuaram aqui. Agradeço muito. Então, nesse caso, a gente vai tocando, tá? Eu vou falar um pouco sobre, né, por que fazer a identificação. Vou dar uma visão geral da tecnologia Rama. Na outra apresentação a gente falou isso com bastante calma, com bastante com mais detalhes. Aqui a gente vai só meio que passar um pouco mais rápido, né, justamente porque essa é uma parte que leva até mais tempo. E depois a gente vai falar um pouco sobre os recursos, né, de como trabalhar com os ramões portáteis, como desenvolver esses métodos, como obter os dados, né, a importância, né, do algoritmo que a gente tem para fazer essa identificação e mais ou menos essa é o fluxo de trabalho, tá? Alguém aqui no chat comentou algo sobre qual é o meu e-mail. Meu e-mail é esse aqui embaixo, ó. Bruno. Aqui não tá aparecendo, deixa eu pôr aqui, pointer. Aqui embaixo, ó. bruno.zornio@thermofisher.com, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiser entrar em contato, por favor, me avise. Tá tudo certo? Agora minha tela parece que ficou estranha aqui, do que eu tô vendo. Tá Apre- normal, Tá Bruno. aparecendo, Bruno. Tá aparecendo? Tá, eu acho que a minha visualização que mudou um pouco aqui. Então, deixa eu ver só se eu consigo mudar, porque bom, eu vou tocar para frente aqui, isso é detalhe. Se tiver algum problema, por favor, me avise, tá? Ok, bom, vamos lá. Qual é a ideia aqui, né? Dentro do ambiente regulado, dentro de uma farma, né? Que acho que o mercado mais regulado que a gente tem. Existem outros mercados também, mas o mercado farmacêutico é de fato o que precisa ter mais, né, esse cuidado. Basicamente, é imprescindível que você identifique, né, que você certifique
de que aquele insumo que estiver chegando na sua bodega ali, que estiver chegando no seu armazém, seja de fato aquele produto, tá? Então, e isso é inclusive algo, uma das coisas que foram mencionadas, né, naquelas perguntinhas, né, que vocês fizeram, né, no ato da inscrição, alguém comentou, eu preciso fazer identificação de tudo, ou eu posso fazer isso por um pool? Ou seja, eu posso fazer, né, por amostragem, vamos dizer assim. Bom, é, dentro, né, o que a gente segue muito, né, mesmo dentro do Brasil, a gente segue muito as normas que são dadas pela agência americana, né? Então a gente segue muito essa parte do CFR 21, parte 11, tá? E portanto, o que é dito é que tudo o que chega tem que ser analisado, tem que certificar que é aquele determinado material, tá? Então, por exemplo, numa indústria química, né, identificação também, sempre certificação é bom, mas às vezes é feito por lotes, né? Isso é feito por algum tipo de amostragem, tá? Aí cada empresa vai ter a sua, a sua forma de trabalhar ali, mas para a farma é absolutamente tudo o que chega tem que ser certificado, tá? Basicamente, né? Então, o que que a gente pode fazer, né? Que técnicas a gente pode usar? Dentro de um armazém, né? A ideia é você justamente não precisar levar isso para o laboratório. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente tem que ter três técnicas principais para fazer esse tipo de identificação. Duas delas são baseadas em espectroscopia vibracional, né? Que é a utilização de Raman, né? Raman portátil, e do NIR para fazer essas análises. E uma outra delas é baseada na fluorescência de raio-x, tá? É, falando especificamente de produtos, né? Para a parte de Ramans portáteis, a gente tem a linha dos Truscan, certo? E para a parte NIR, a gente tinha o microfazer. O microfazer, ele ainda está, né? Tem muita gente que ainda usa, embora a gente não o comercialize mais. Porém, a gente ainda tem a solução que é o Antares, tá? O Antares 2, que é um equipamento de bancada, mas ele pode ser colocado em um ambiente de armazém também para fazer essa análise. E o Ionic X, que já não é mais baseado em espectroscopia vibracional, é baseado em espectroscopia de fluorescência de raio-x, que ele é utilizado para fazer geralmente sais, né? Geralmente iônicos ou metálicos. Aí, tá? Outro scan, né? Acho que muita gente já mencionou ali que era usuário que tinha o produto ou que tinha interesse de ter o produto, justamente porque é um produto que já está aí bastante tempo no mercado, tá? Então, desde 2007, houveram algumas modificações, não na técnica em si, né? Porque a técnica é o Rama, mas modificações de software, modificações de como utilizar o equipamento, obviamente que também melhorias na parte ótica, na parte de qualidade espectral, mas é um equipamento que está aí bastante tempo no mercado, tá? Então ele também é um produto bastante conhecido, tá? É, por que utilizar o Raman portátil, né? Então a ideia justamente é porque é uma maneira bastante inteligente, né, de você utilizar, inteligente no sentido assim, ele utiliza conceitos bastante fundamentais e, né, tanto de estatística quanto de técnica per se, tá? Então são bastante sofisticada essa medida, tá? Ou seja, sofisticação nesse caso vai ser justamente
né, te garantir uma qualidade, uma segurança do que você está lendo, tá? Ele vai reduzir o teu tempo de laboratório, então ele é rápido, né? Você simplesmente ele está ali, você faz a medida in situ e isso é muito rápido. E ele é fácil de utilizar e ele é acessível, acessível tanto do ponto de vista, né, comercial quanto do ponto de vista do próprio operador, tá? Ele é um equipamento que não vai exigir, né, o outro ramo que a gente estava falando na hora de você criar um modelo, você exige até um pouco mais ali de você saber como operar o equipamento. Equipamentos de bancada mais sofisticados, microscópios, vai exigir que o usuário tenha conhecimento sobre a técnica, mas os ramos portáteis, não, né? Então ele é bem simples de usar, tá? Por que fazer isso? Basicamente, imagina esse sendo um fluxo de trabalho de uma amostra que chega no seu armazém, tá? Como você tem que identificar barril por barril, frasco por frasco, não só por lote, você tem que descarregar o material, você tem que logar ele no teu sistema, você tem que ver a etiqueta, você tem que coletar uma amostra, você envia para o controle de trabalho, você cataloga de novo, chama alguém para fazer análise, vai lá, é, faz uma via úmida, não recomendo, faz o FTR, FTR é sensacional também, mas ele está ali mais, né? Você tem que fazer toda essa licotagem, é, manda de novo, revisa teu dado e libera o produto, tá? Então, quando você faz, né, tem essa identificação ali in situ, né, com o equipamento portátil, você, a partir do momento que você já chegou o produto, colocou no teu sistema, examinou o que que é, você já pode medir ele, né? Você faz a medida com ele, revisa teu dado e libera. Você não tem que fazer todo esse processo para alicotar e enviar para o laboratório, tá? Então, isso realmente, bom, para quem já trabalha dessa forma, sabe que é muito vantajoso, tá? Então, principalmente se você tem um volume muito grande de materiais que chegam, né, no seu fluxo ali. Então, ele realmente é bastante vantajoso, tá? Então, essa é a ideia, ok? Vou ser bastante breve nisso, né? Porque essa é a parte que eu até mais gosto. Se eu fosse começar a falar aqui, eu ia passar mais meia hora falando. Mas a ideia é a seguinte, tá? A espectroscopia Raman é uma espectroscopia de espalhamento de luz. Então, você envia um sinal, você envia um, um laser, né? Um laser, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas você envia um sinal, esse sinal, essa luz é espalhada, essa luz é refletida, vamos dizer assim. Muito desse sinal, 99,99999% desse sinal, é exatamente aquela informação que você tinha ali, né? Aquele laser que você tinha e uma fração dessa luz ela é espalhada com uma energia menor do que a energia que chegou. Ou seja, um tanto dessa energia ficou ali na tua molécula, ficou ali na sua amostra. Portanto, essa energia que ficou fez com que sua amostra comece a vibrar e essa vibração vai te gerar um sinal característico, tá? Eu gosto muito desse slide aqui porque ele justamente compara técnicas de espectroscopia tradicionais por absorção com técnicas de Raman de espalhamento. Ou seja, uma técnica de absorção, tradicionalmente, você envia todos os comprimentos de onda de luz ali. Alguns vão interagir, outros não. O que interage marca um sinal de absorção, o que não interage passa direto, tá? Então aí você monta seu espectro. No caso do Raman, não, você manda um comprimento de onda e esse comprimento de onda vai ser refletido, então ele vai passar direto, só que alguns outros comprimentos de ondas vão ser retidos ali na sua amostra. Quando eles são retidos ali na sua amostra,
eles também acabam emitindo um fóton e um sinal discreto ali e gera seu espectro, tá? Então, a gente vai estar falando dessa metodologia aqui, tá? O que usar quando usar, tá? É, Existem as três técnicas fundamentais, tá? Então, como tudo na ciência, como tudo, como qualquer técnica analítica, nenhuma é perfeita, nenhuma é infalível, nenhuma vai funcionar para absolutamente tudo, tá? De uma maneira geral, a espectroscopia NIR e Raman funciona muito bem para tudo que tem ligação covalente, tá? Então, tudo que é molecular. Ou seja, eu tenho uma determinada. Minha amostra é um composto orgânico, ou minha amostra mesmo um composto inorgânico, mas ele tem compostos, ele tem ligações covalentes ali, por exemplo, a sílica, SiOH, alguns óxidos, né, de metais, né, que justamente não são estritamente iônicos, mas eles têm, né, um caráter covalente de compartilhamento de elétrons, tá? Você pode usar o NIR e o RAM, tá? Quando utilizar um ou outro, vai depender de algumas particularidades, a gente vai entrar um pouco mais nisso. Mas, grosso modo, o Raman, ele é muito bom para coisas inorgânicas, ele é muito bom para materiais homogêneos, ele é muito bom para materiais cores claras, sem muita coloração, sem muita força de coloração. E o NIR já ele, quando, né, você tem a questão da fluorescência que a gente vai entrar ali, então, quando a amostra é muito fluorescente, ele se torna uma alternativa. E também quando sua amostra é muito heterogênea, tá? Então você tem grãos ali, por exemplo, para você ter uma representatividade, o NIR ele vai ser mais adequado. E quando você tem situações que você não tem ligações covalentes no seu sistema, ou você tem ligações metálicas, metais não é muito utilizado como insumo dentro da indústria farmacêutica, mas, né, existem diversas indústrias que utilizam metais por aí, então técnicas de fluorescência de raio-x são mais adequadas, e dentro do contexto de insumos farmacêuticos, sais iônicos também são bastante utilizados, tá? Então, quando utilizar o Raman, tá? Quando ele é muito bom, quando você tem materiais que não fluorescem muito, tá? Então, ativos, solventes, açúcares, polímeros, óxidos, têm sinais muito, muito bons. Alguns outros materiais tem sinais que vai poder depender um pouco, tá? Então, alguns corantes podem fluorescer, celuloses, algumas podem fluorescer, embora não seja um overkill, tá? A gente vai explicar justamente por conta da utilização do laser de 785. Mas tem fluorescência, né? Então, pode ser que tenha alguma limitação ali, mas com a minha experiência aqui, mesmo com silicatos e algumas celulose, e celulose em geral, outros açúcares, polissacarídeos, funciona bem. Quando não vai funcionar, soluções muito diluídas, a gente falou um pouco isso sobre concentrações, materiais muito escuros, muito pretos, onde não há passagem da luz. Isso realmente é uma limitação. E metais, ligas e soluções iônicas também, tá? Por que do laser 785, tá? O laser 785, ele tem uma alta... Ele é muito otimizado, ele tem uma boa relação intensidade e mitigação de fluorescência, tá? Então, por exemplo, quando você tem lasers de baixo comprimento de onda, você pode ter presença muito, de fluorescência muito grande. Quando você utiliza lasers de alto comprimento de onda, realmente você pode até mitigar a fluorescência, mas a intensidade do seu sinal ela fica cada vez mais baixa, então você tem um, uma relação sinal-ruído pior, e também você tem geração de calor.
né? Laser 1064, por exemplo, é um laser já na região do infravermelho. Infravermelho, como a gente viu, faz a molécula vibrar. Um laser, né, pode fazer com que essa vibração é calor. Você realmente tem algum tipo de. Você pode destruir sua amostra. Destrói localmente, não é que vai perder seu lote todo, mas se você destrói sua amostra, você não vai estar medindo sua amostra, você vai estar medindo carvão, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser um problema. Então, o laser de 785 ele vai justamente ter esse bom compromisso entre intensidade de sinal, não tenha, não tem o mesmo risco de danificar sua amostra e tem uma boa capacidade de identificação, justamente aliado ao algoritmo de identificação que a gente vai falar mais para frente, tá? O equipamento Truscan G3, tá? Ele é a nova versão do Truscan, ele tá... A gente ainda existe a versão RM, mas tem essa versão mais nova que é o G3, que ele tem a tela tátil, ele avisa, né, quando está tomando as suas medidas. Ele também tem os botões ali para você manusear. É, uma coisa que é duas coisas muito legais nele é a capacidade de você ter Wi-Fi. Então você consegue fazer essa conexão, não precisa cabear, tá? Também. E a possibilidade de você trocar sua bateria ainda em uso, tá? Então, por exemplo, você está fazendo sua medida ali, você está analisando, a bateria acabou, você consegue trocar a bateria com o equipamento ligado, tá? Então, isso realmente, você está fazendo uma série de análises, a bateria está acabando, né? Você não vai perder tudo isso que você está fazendo, você consegue fazer isso ao... isso que a gente chama de hot swappable, né? Baterias ou acessórios hot swappable, tá? Tem uma infinidade bastante grande de acessórios, tá? É, acessório para análise de tablets, acessório para análise de vials, o nariz, né? O cone de nariz, justamente você consegue fazer isso e você consegue, no seu método, definir exatamente qual é o acessório que você quer para que você tenha consistência ali na sua medida, tá? Isso também é uma pergunta que se faz muito. É possível medir através de frascos? É possível medir através de embalagens? Sim, é possível. A verdade é, a gente não entrou nem no outro, nem na outra conversa, mas todo e qualquer equipamento Raman utiliza uma lente objetiva na saída do laser, ou seja, o feixe ele é colimado e objetivado para um ponto, tá? A magnificação dessa objetiva vai ser de equipamento para equipamento. Então, o Markmetrics usa um, o microscópio laser usa outros, o Truscan usa outros, tá? Fato é, existe uma distância entre a sua saída, né? Aqui está saindo o laser, e a sua medição, e ainda existe uma distância, né, entre a saída do cone ali para a medida, tá? Essa distância é mais ou menos de uns 2,5, 3 milímetros, tá? E forma um ponto de amostragem de mais ou menos uns 2 milímetros de raio. Ou seja, quando eu faço análise através de uma embalagem, através de um frasco, eu não estou medindo exatamente da superfície, eu estou medindo a minha amostra ali no meio, tá? É ali na onde você tem o foco que você vai estar tendo a maior intensidade do seu sinal para medir. Então, sim, é possível fazer medidas através de embalagens, desde que essa seja uma embalagem que a luz atravessa. Então, embalagem metálica, por exemplo, ou uma embalagem muito grossa, por exemplo, a luz ela não vai ter capacidade de atravessar isso, né? E, portanto, você não vai conseguir medir. Mas, sendo uma embalagem que existe, dependendo até algumas celuloses, né? Se é possível, né? Algumas embalagens de papel
é possível, às vezes, em alguns casos, fazer essa medição, tem que fazer o teste e tudo mais, tá? E como que você faz, como que se trabalha, né, com isso? Você primeiro configura seu equipamento, depois você adquire as suas assinaturas. Ou seja, como cada empresa vai ter os seus materiais, né, não adiantaria ter uma biblioteca pré-estabelecida. Existe essa biblioteca, mas ela não é muito eficiente, porque cada empresa vai ter os seus materiais. Então, você adquire essas informações dos seus materiais, você cria esses métodos, ou seja, você cria método para identificação de material X. Então, você cria esses métodos. Que acessório eu usei? Enfim, você valida os métodos, você testa esses métodos, você verifica, né, executa autoteste, verifica se o equipamento está funcionando legal, né, então com os padrões, e aí você vai e utiliza seu método, passa a falha, né, o que você queria identificar, e isso vai estar guardado dentro do seu equipamento. Quando você faz essa sincronização com o computador externo, ele vai também te gerar esse reporte ali, tá? Então é basicamente assim que você trabalha. O primeiro ponto é adquirir, né, as suas assinaturas, tá? Ou seja, você tem que ir ali na sua amostra, no que você chega, tirar seus espectros e ver e guardar esses espectros, tá? O próprio equipamento ele vai otimizar os parâmetros experimentais de tempo de exposição, de potência do seu laser, ou seja, vai otimizar ali os parâmetros de hardware, vai obter os espectros e o próprio software vai te dizer, olha, é possível sim identificar esse material nessa embalagem, por exemplo, tá? É, ou seja, se você tem uma amostra que floresce demais, por exemplo, o software vai dizer, olha, não vai dar certo, tá? Então, esse processo de adquirir as assinaturas é justamente esse cuidado de ver, né? O software vai poder te atribuir, olha, é possível fazer com isso, não é possível fazer com isso, tá bom? Geralmente, então, como que você desenvolve esse método? Coletando amostras representativas. É muito recomendado, não é obrigatório, mas recomenda-se muito você tirar esses espectros na embalagem que você tem interesse de analisar, ou seja, a embalagem nativa ali, o seu frasco, a sua embalagem polimérica. O software vai fazer essa avaliação se funcionou ou não. Você ativa e cria esses métodos dentro do computador, né, naquela comunicação do seu computador. Você testa isso com amostras de referência, tá? Então, ou com a amostra que, por exemplo, que você criou, por exemplo, e faz o teste de seletividade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, tua metodologia está avaliada, você consegue utilizar ela, tá? E o que é o teste de seletividade? Na verdade, o teste de seletividade, ele é muito importante, tá? Ele vai te garantir que você não vai ter falsos positivos, tá? Então, a ideia aqui tenho uma amostra, eu tenho um determinado material que eu quero identificar. Eu criei um método, tá? O que eu vou ter como resposta? Eu vou comparar esse método, esse sinal que eu tenho, frente aos outros métodos, frente aos outros espectros, as outras assinaturas que eu tenho ali, tá? Se né, dentro do meu método, né, não é correlação, a gente vai falar sobre isso, mas a correlação dos meus espectros é única e direcionada para aquilo, eu tenho um método que ele é seletivo, que não gera riscos de falso positivo. Se essa correlação ela está dentro de um valor que eventualmente pode ser que tenha alguma confusão entre esse meu método e alguns outros métodos, você tem que tomar cuidado com isso, você tem que investigar mais, você tem que ter melhorar talvez seu método no sentido de se ele seja mais representativo, ou
uma situação em que não, esse composto, esse método que você criou, ele pode ser confundido com outras coisas e pode dar falsos positivos. E, portanto, eu posso estar identificando A, né, querendo identificar A, mas o software ele me responde como B, tá? Então, esse é o caso mais drástico. E, portanto, essa metodologia de seletividade, né, de avaliar a seletividade, ela também é bastante importante, tá? Como que você vai utilizar? Então, desenvolvido o método, né, validado ele, seletividade ok, você vai, aí esse é um analista mesmo, então é a parte mais, vamos dizer, mais simples e direta ali. Você vai selecionar o método, você vai ativar o seu laser, você vai correr e você vai ter, né, ali durante o tempo que você vai tendo, você vai ter o seu resultado de aprovado ou não aprovado, tá? E o que, que você pode ter, tá? O resultado de passar, né? Sim, é aquilo, ou de falhar, não, não é isso, tá? De qualquer forma, essas duas coisas elas vão te gerar um resultado, tá? A ideia desse produto, tá? Você não tá muito interessado no seu espectro. O analista ali na, na correria, ele não quer fazer uma análise. Olha, aqui está a banda da carbonila, aqui está a banda C-O. Não, não importa tanto. A tua informação, o conceito desse analisador portátil é ter uma resposta rápida. É isso ou não é? Sim ou não? Passou ou falhou, tá? Embora seja possível também utilizar o equipamento para descobrir um material novo, tá? Então, se você tem um material que você não tem certeza o que é, você consegue tirar aquele espectro, né? E dentro de uma biblioteca, dentro da própria, do próprio, dentro do software, né? Existe uma biblioteca com alguns componentes ativos dentro do farmacêutico, alguns polímeros também, você consegue fazer, né, essa identificação. Ou seja, ele vai comparar teu espectro que você está tendo ali com o espectro de uma biblioteca e também te gerar essa avaliação, tá? Então, ele obviamente, né, a função primária dele é essa, passa falha, identificação de algo que você está esperando ou não, mas ele também pode te ajudar a identificar coisas desconhecidas, tá? Você consegue interfacear, né, você consegue e precisa interfacear esse equipamento com o computador, que é no computador que os dados, né, então o instrumento ele tem uma capacidade ali de dados de armazenamento e é no computador que você vai expandir essa capacidade de armazenamento de dados e fazer todo o controle de usuários, de criações de métodos, enfim, tudo no computador. E também, quando você vai criar esses métodos, você coloca os seus critérios de aceitação ali, tá? Outra coisa que é muito importante falar é como é feita essa identificação, tá? Justo no último, não, uma pergunta que a gente que não teve muito tempo para abordar. No finalzinho da apresentação anterior, eu não lembro exatamente qual era a pergunta, mas mencionava uma pergunta assim: dentro de uma identificação, qual é o valor que eu devo escolher para identificar a minha amostra? Eu devo utilizar uma correlação de 95%, tá? Por exemplo, essa foi, acho que se eu não estou enganado, me desculpa quem fez a pergunta, se eu não estou enganado, era alguma coisa mais ou menos nessa linha, tá? A verdade é a seguinte: é, diversos métodos de classificação são algoritmos e esse é aquilo que a gente conversou. Você põe uma informação, ele vai te dar um resultado, tá? Esse resultado ele tem validade estatística. Isso é uma coisa que o ser humano, né? A máquina ainda bem que não, né? A gente tenta automatizar o máximo possível, mas a máquina ainda não consegue avaliar necessariamente. Então, esses valores de passa-falha, isso é o usuário que decide, tá?
Mas, além disso, uma proposta de valor, uma coisa que é muito legal nesse equipamento, é que ele não utiliza valores de correlação para fazer análise de identificação de um passa-falha, por exemplo. Ele utiliza esse algoritmo que é o algoritmo de p-value, tá? Então, como que isso funciona na prática? Por exemplo, eu tenho esses dois materiais aqui, né? Dois materiais, dois espectros bastante parecidos, porém com algumas peculiaridades. Se a gente fizer um Hit Quality Index, né, uma correlação, por exemplo, tradicional, né, uma busca por correlação, a gente tem como valor 0,98, ou seja, são 98% estabelecido. Se meu critério fosse 95, teria passado aqui, por exemplo, tá? Só que o algoritmo que a gente utiliza não é um algoritmo de correlação tradicional, é um algoritmo que utiliza o valor P, p-value. E o que esse valor p-value toma em conta? Esse valor p-value não toma em conta o sinal só, ele toma em conta também o ruído, ele toma em conta as perturbações externas para te dar a minha incerteza também, tá? Então, ele é absurdamente mais seletivo e que te gera muito menos dúvidas. Por exemplo, eu tenho fenol, tá? Se eu corro um fenol contra um fenol, eu tenho uma correlação de 99,81% e um valor P de 0,45, tá? Se eu corro um fenol contra um benzaldeído, correlação de 99,02, que é bem alta, só que olha como o valor P cai drasticamente, tá? Então, se a gente utilizasse um fator de correlação, a gente poderia confundir o fenol com todos esses outros caras aqui. Enquanto que com esse valor P, olha como fica absurdamente mais seletivo a minha identificação. E fica muito seletivo também, por exemplo, a questão de polimorfos, né? Isso é muito sério. Por exemplo, o polimorfo tradicional, um material tradicional utilizado dentro da indústria farmacêutica e de materiais para tintas, polímeros, enfim, é o rutilo e a anatase, tá? São dois polimorfos, tá? E aí você consegue, com o Rama, fazer a correta identificação desses dois polimorfos também. Por quê? Porque somente um desses polimorfos é, é utilizado dentro de uma indústria ou de outra, tá? E esse aqui é um estudo bastante interessante, que é justamente fazendo essa comparação, né, dos algoritmos, tá? Então, se você faz uma simples busca por correlação, né, Hit Quality Index, você confunde manteiga tradicional com outros tipos de manteiga. Outros tipos de manteiga, né, vão ser manteiga. A diferença vai ser uma manteiga vegetal de manteigas vegetais, uma manteiga, desculpa, animal, de uma gordura animal, com outras manteigas vegetais, tá? É óbvio que cada vegetal, cada matriz vai te dar uma determinado sinal, tá? E, justamente, se você utiliza somente uma correlação, isso pode gerar alguma dúvida, enquanto se você utiliza um algoritmo como que o Truscan usa, você vai ter a correta identificação, tá? É importante dizer, né, que o equipamento ele tem. Nossa, eu tô um pouco avançado aqui na hora, mas que o equipamento ele está absolutamente em dia com todas as partes de conformidade regulatória, controles de acessos aos usuários, quem pode fazer o quê, tá? Inclusive quem cria método, quem só utiliza, rastreabilidade, ou seja, está totalmente de acordo com a parte regulatória, e também é um equipamento que não necessita de calibração, tá? Mas ele você pode fazer um teste, um autoteste nele, justamente para garantir que ele está, né, lendo de acordo com o equipamento está no prumo, tá? Gerando, né,
seus registros eletrônicos, com todos os formatos possíveis, tá? E também com as assinaturas devidamente feitas, ok? Então, só resumindo, né? Então, essa é a ideia de você utilizar, né? De você, por que utilizar um equipamento desse portátil, justamente para identificação, né, de materiais, de matéria-prima ali, com confiança, ok? Obrigado aí por todos. Não sei se a gente tem tempo, talvez, para alguma dúvida, alguma coisa rápida. Eu acho que ainda dá tempo, né? Deixa eu parar aqui. Selecionamos essas perguntas que foram enviadas por vocês, né, no ato da inscrição. Então, a primeira perguntinha que eu vou fazer aqui para o Bruno é a seguinte: qual técnica é mais efetiva para identificar amostras de matéria-prima? Raman ou NIR? Bom, isso realmente vai depender, né, da aplicabilidade ali, né? Então, é aquilo que a gente conversou. Se tem muita fluorescência, o NIR, basicamente, ou é uma amostra muito heterogênea, o NIR, ele é mais adequado. O Raman, ele é mais, né, ele é mais adequado para amostras com baixa fluorescência, porque o equipamento, ele é mais assertivo e é, ele ele também ele é mais rápido também para fazer a sua amostra, só que ele tem essas limitações. Algo foi levantado aqui no chat justamente perguntando sobre o caso do NaCl. Não, o NaCl ele não tem sinal em espectroscopia vibracional. Sais iônicos, NaCl, NaOH, KOH, MgCl, todos esses sais, essas bases inorgânicas, elas não têm sinal no ramo. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouquinho na fluorescência de raio-x, tá? Também pergunta aqui se com comprimento de onda mais alto pode ser feito a leitura através de uma embalagem opaca. Olha, com a minha experiência, não é o comprimento de onda que vai modificar isso. Com comprimentos de ondas mais altos ou mais baixos, se você tem uma embalagem opaca, a luz, né, pela espectroscopia Raman, da que eu conheço, da que eu tenho proximidade, a luz ela simplesmente não passa, ela fica retida, tá? Então, se a luz não passa, eu não consigo obter esse sinal, tá? Isso aí seria independente do comprimento de onda do laser, ok? Ok, foi o Leandro que fez a pergunta, Leandro Oliveira. Tem uma outra pergunta aqui no chat, Bruno. Como funciona o Raman para ID de produto acabado? A Liz Batista enviou para gente. Olha, para ideia de produto acabado, aí vai depender muito de como é seu produto acabado, tá? Então, por exemplo, o meu produto acabado é uma solução, tá? Sendo uma solução, eu poderia utilizar o Raman para fazer essa análise, tá? Porque é uma amostra relativamente heterogênea. Você teria que criar sua assinatura e tudo mais, tá? Meu produto acabado é um comprimido, é um tabletezinho, tá? Nesse caso, eu já ficaria um pouco mais receoso. Por quê? Porque você não tem uma mistura homogênea, tá? Você vai ter uma mistura heterogênea. Então, imagina que numa situação, você está lendo ali no seu produto acabado, na sua pílula, por exemplo, uma concentração maior de um excipiente. Na outra, você está vendo uma concentração maior de outro recipiente, na outra do seu IFA. Então, óbvio que você tem que ter o controle dessa homogeneidade, você não garante que naquele ponto que você está lendo aquilo que você quer ler mesmo. Então, isso pode causar algum tipo de, de análise errônea, né? Eu recomendaria a NIR para fazer essa análise, tá? Porque o NIR ele vai conseguir fazer, inclusive nem utilizaria.
o de bancada, tá? Eu utilizaria, desculpa, eu não utilizaria o handheld, o portátil. Eu utilizaria o de bancada, tá? Tem outras perguntas aqui da Vou Rebeca, fazer só mais uma. Vamos claro, fazer só mais uma antes da gente claro, encerrar. sim, É, do Edson, pode ele ser, mandou o claro. seguinte, Bruno. Nós da Natolab temos dois equipamentos de Raman portátil, o Uhum. modelo RM e o G3. Qual a diferença entre os equipamentos a caráter de evolução? Tá, o RM ele tem a possibilidade de você ter o True Tools, né? Que ele conseguiria fazer a parte de quantificação, enquanto que no G3 isso ainda está em desenvolvimento, vai ser lançado por agora. Do ponto de vista de hardware, o G3 ele tem algumas vantagens. Primeiro que a comunicação com os computadores modernos ela tá mais fácil, tá? Então, quando você talvez que seja usuário do RM, sabe que você tem que fazer essa comunicação cabeada, tem algumas questões aí com softwares, acho que com Windows mais novo, o Windows 11 que tem uma questão ali de comunicação que não está muito bem resolvida para o RM. E essa comunicação ela está muito mais facilitada, né? E modernizada com o G3. Tem a questão das baterias também, que você consegue trocar com o equipamento ligado, tá? Que isso também é uma coisa que foi desenvolvida, tá? É, enfim, grande grosso modo, seriam essas as diferenças fundamentais, tá? Tem algumas perguntas capciosas aqui da Rebeca e do Pedro, e também do Ronaldo, que eu acho que são coisas até um pouco mais específicas ali de usuário. É, Pega meu e-mail, vamos trocar ideia por e-mail, por telefone, que eu acho que aí a gente consegue direcionar melhor aí a vossa dúvida. Pode ser? Isso mesmo, pessoal. As perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, podem enviar no chat. Fiquem tranquilos que a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail para mandar esclarecer todas essas dúvidas, tá bom? Então, os contatos dos meninos estão na tela, tanto do Bruno quanto do Alexandre, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.